Muito bem, começando o estudo de hoje, nós iremos sequenciar o capítulo 5 de 1 Timóteo. Hoje nós vamos estudar o versículo 17 até o versículo 20. Eu vou fazer a leitura do versículo 17, que diz assim: Devem ser considerados merecedores de dobrado honorário os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Meus amados, nós temos observado desde as lições anteriores que o capítulo 5, Paulo dá várias instruções para Timóteo concernente o ministério dele ali na igreja em Éfeso. Já observe que no versículo 1 a 2, Paulo orienta Timóteo a cuidar dos senhores idosos como seus pais, as senhoras como suas mães, os rapazes como seus irmãos e as moças como suas irmãs. Do versículo 3 até o 16, como que a igreja vai proceder com as verdadeiras viúvas. E Paulo conclui aqui o capítulo 5 com esta perícope que vai do 17 até o 25, como que a igreja vai lidar com os presbíteros. Hoje nós vamos estudar somente do versículo 17 a 20, no próximo estudo do 21 ao 25. Vamos então aqui nessa primeira parte da perícope. Deve ser considerado merecedor de dobrado honorário os presbíteros que presidem bem. Amados, a palavra honorário, ela foi traduzida já com esse sentido para o nosso português, mas ela é a palavra estima, axio, é a palavra grega para estima. Com essa palavra aqui, Paulo está dizendo que a igreja deve reconhecer, deve honrar, e esse honrar é respeitar. Saber que esses homens foi Deus que constituiu dentro da igreja para ajudá-lo no crescimento quantitativo e qualitativo. Também é importante nós observarmos a palavra presbítero. A palavra presbítero é para a palavra ancião. Logo então, tanto diácono como pastor são anciões. O que Paulo está mostrando aqui são os dois ofícios da igreja que deve ser estimado, que deve ser honrado pela igreja. A igreja tem que ver que eles têm autoridade espiritual sobre a igreja para cuidar dela. Os diáconos na questão de auxiliar o pastor, auxiliar o ministério, e o pastor na questão do ensino da palavra. Então observe que com a palavra presbítero, ele está se referindo a essa classe de anciões, aonde está incluído aqui diáconos e pastores. Muitas vezes, quando a gente estuda a palavra honorário, dá a ideia de que ambos têm que ser remunerados pela igreja, mas não é isso que Paulo está dizendo. Observe que no versículo 17, Paulo faz um destaque, veja a sintaxe aqui, quando ele vai dizer aí no versículo 17, com especialidade os que, essa expressão, os que se afadigam, Paulo aqui ele faz um diferencial de presbíteros. Ele fala aqui que dentro da classe dos presbíteros tem aqueles que se enfadam na palavra e no ensino. Então, esses que se enfadam na palavra, esses que se enfadam no ensino, eles serão remunerados. Eles serão honrados pela igreja com ajudas financeira para o fim do seu trabalho. Então, vamos aqui com a especialidade, né? Ele vai dizer com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Meus amados, se afadigar na palavra é buscar conhecimento, leitura, entendimento, fazer hermenêutica das escrituras, buscar compreender as escriturísticas de maneira adequada para ensinar com propriedade, com domínio do assunto, de maneira que isso venha trazer para a igreja ou promover para a igreja uma edificação. Então observe que no versículo 17 Paulo fala de presbíteros, falando de anciões. Esses anciões são os dois ofícios da igreja, diácono e pastor. Honorário é a palavra estima, não é a palavra financeira, estima, que honra, axio, a palavra grega, e dentro do presbítero, da palavra presbítero, que é ancião, tem os que se esmeram, os que se enfadam na palavra. E esses que se enfadam na palavra são o pastor. E para este, aí nós vamos para o versículo 18, pois as escrituras declaram, não amordaceis o boi quando pisa o grão,
E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Agora, para estes que se enfadam na palavra, não deve amordaçar a sua boca, e o trabalhador é digno do seu trabalho. Então aqui, primeiramente, depois a Escritura declara, Paulo está citando Deuteronômio 25:4, e também na parte B, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo está citando aqui o seu companheiro, que é Lucas 10:7, e Lucas andou com Paulo. Então observe que aqueles que se enfadam na palavra e no ensino, eles não devem ter a boca atadas, porque eles são dignos então de se alimentar daquilo que é do seu trabalho. É isso que Paulo está dizendo aí no 17. Não amordaceis o boi quando pisa o grão. Ainda, o trabalhador é digno do seu trabalho. Frisando novamente, para ficar bem claro na nossa cabeça, a palavra presbítero é ancião. Ancião pode ser tanto o diácono como o pastor. E dentro da palavra presbítero, que é ancião, tem aqueles que auxiliam, que a igreja tem que reconhecer, que a igreja tem que honrar, mas tem aqueles que se enfadam na palavra e no ensino, que são os pastores. Concernente ainda o pastor, Paulo vai aí no versículo 19 e vai dizer assim: não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, esse presbítero aqui é aquele que se enfada na palavra e no ensino. No caso aqui é o pastor. Então, é muito fácil hoje em dia levantar calúnia das pessoas. Então, aqui Paulo diz que tem que ser concernente a essas acusações sobre o presbítero, um depoimento de 3 testemunhas, depoimento de 2 ou 3 testemunhas para poder ser aceito. Ou seja, tem que ter 3 pessoas testemunhando do mesmo acontecido ali, para então ser aceito essa questão de uma acusação contra o pastor. Lembrando que o nosso contexto aqui, meus amados, é de um contexto onde tem vários falsos mestres na igreja. Era muito fácil esses falsos mestres ludibriar pessoas, manipular pessoas para criticar o outro ancião, para criticar o outro presbítero da igreja, dessa maneira desqualificá-lo. Então Paulo está dizendo que 2 ou 3 pessoas, para que essa acusação tenha procedimento para ser averiguado o que ali está sendo feito. Aí no versículo 19, 2 ou 3 testemunhas. Continuando, nós vamos aí para o versículo 20, que diz: quanto aos que vivem no pecado, repreende-o na presença de todos, para que também os demais temam. Observe, vem 2 ou 3 testemunhas, vai ser averiguado se de fato isso tem veracidade. Se isso tiver veracidade, será tratado desta maneira. Aí do versículo 20, quanto aos que vivem. Essa expressão vive é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo, no nosso português. É uma característica habitual, de permanência. É importante a gente ver isso, porque, ou seja, se o presbítero agiu de maneira errada, assim, pontual, mudou a sua vida, não fez mais, esse não vai ser tratado. Tratado e repreendido aqui é aqueles que vivem. A palavra grega é exatamente para processo, ou prosseguir, progresso, aquilo que você continua habitualmente fazendo. Então, se o presbítero ele errou e continua errando, esse deve ser repreendido na presença de todos, para que também os demais, essa partícula do grego demais, é da mesma espécie, ou seja, vai ser repreendido esse homem junto com aqueles que também estão na mesma prática contínua. Demais aqui não é pegar simplesmente colocar no meio da igreja e repreender na frente de todo mundo. Então, quando você olha a partícula demais lá, você vai notar que é da mesma natureza, ou seja, pessoas que têm o mesmo procedimento. Ou seja, como vai acontecer? Tem pessoas que estão errando, continuam errando, e você vai pegar aquele grupo de pessoas que vivem errando e vai repreender na presença de todos, para que dessa maneira constrange alguns
a não permanecer no erro. Agora, lembrando, no contexto aqui, Paulo não diz qual é o erro, qual é o pecado desse presbítero, mas quando nós lemos todo o contexto, o que acontece aqui era que os líderes eram pesforrêncio, ou seja, egoísta, eles eram gananciosos, eles estavam atrás de status, de passar por liderança, eles pecavam porque queriam extorquir as pessoas. Então, provavelmente, pessoas que procediam dessa maneira. Aqueles que viviam um evangelho ou um pseudo-evangelho, né? Então, Paulo está tratando exatamente dessa questão. Então, hoje nós aprendemos, amados, aqui nesta perícope, que a palavra honorário é a palavra estima. Ela não está voltada simplesmente à questão financeira, mas de honrar. É a palavra axio, da palavra grega. Também nós vimos que a palavra presbítero é para a palavra ancião. Ancião é o homem idoso, homem experiente, ancião. Então pode ser tanto o diácono como o pastor. Eles são dignos de honra e de estima. E dentro da palavra ancião tem aqueles que se destacam, se afadigando na palavra e no ensino. Esses são os pastores. E esse pastor, ele é digno do seu salário, né? Não atará a boca do boi enquanto debulha, enquanto trabalha. Então o pastor é digno. Esse presbítero, que é o pastor, quando alguém for acusar, 2 ou 3 testemunhas, a partir daí só que tem a validade, depois vai ser averiguado se ele está vivendo no seu erro. De repente for somente uma questão pontual. Se ele estiver vivendo no seu erro, ali vai ser tratado da seguinte maneira: o pastor que está vivendo no seu erro vai ser repreendido na presença dos demais. Quem são os demais? Aqueles que também estão vivendo no pecado. Meus amados, que Deus assim nos abençoe. Lembrando que nossos estudos, eles são curtos, são pequenos devocionais para você usar no seu devocional com a família, o seu devocional pessoal, enviar para outras pessoas. Por isso que os nossos estudos são curtos, tem muita coisa que a gente poderia falar. Nós procuramos ser rápido, pegar bastante parte sucinta ali para que você venha a entender. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e que Deus assim lhe abençoe. Até a próxima reflexão, em nome de Jesus. Amém.